E então, quando eu cheguei em casa, eu corri nos meus bebês com uma decisão. Preciso encontrar um bebê para chamar de Hélio. Olha, e eu escolhi esse, com essa carinha assim, meio tristonha, os olhinhos banhados. Eu achei que cabia direitinho, apesar de não parecer muito com o Hélio, porque o Hélio tinha um cabelinho pretinho, sobrancelhinha grossa, mas é a ideia, não é? E é para ficar na memória. E aí eu escolhi esse bebezinho para ser o Hélio. E aí, vocês gostaram? Aposto que sim, gostaram, mas não entenderam nada, né? Então, como se dizia, volta a fita! Volta para o último vídeo da gente, quando eu falava nas histórias que a gente vai criando ao longo do dia, sem nem perceber que está criando historinha, só falta arrumar. Tudo é história que qualquer assunto pode sim virar história. E aí marca a nossa vida, se fixa na nossa memória e ao invés da gente estar pensando besteira, tristeza, desgraça, a gente pensa na historinha que a gente cria no nosso dia a dia. Lembram da nossa aulinha passada? Então, do nosso vídeo passado, não a aulinha. Eu falei aulinha talvez porque eu tô aqui no clima da escolinha. E para mostrar também para vocês como as coisas não são assim tão arrumadinhas, né? Quando a gente pensa, olha a minha escolinha como fica toda desarrumada. E aí eu tenho que ter um tempo para limpá-la, para organizá-la, não é? Porque enche de poeira nas bebês, nas mesinhas, nos acessórios. E aí eu digo, eu vou mostrar na real mesmo, porque muitas vezes a gente não se dá atenção nas nossas historinhas que são criadas no dia a dia, por causa das coisas que tem para fazer, das atividades. Não sabe nem por onde começar. Hoje eu tô assim, hoje eu tô sem saber por onde começar, porque tem simplesmente tudo para fazer. Vocês sabem o que é uma casa, né? Principalmente uma casa que tem animais, muitos animais, como é o meu caso, e ainda uma pessoa doente, totalmente dependente de mim. Então, no momento que a gente se preocupa de parar, deixa acumular, mas eu vou parar para poder pensar numa historinha minha, criar algo assim bem particular, aí a gente entende que isso não vai acabar com o mundo e a gente para poder pensar nas coisas da gente, não é? No que acontece no nosso dia a dia e que é significativo pra gente. Ontem, vocês lembram? Ontem não, voltando no último vídeo, eu falei para vocês que eu havia interrompido algo que estava no planejamento porque eu estava me sentindo muito mal. Eu estava com ânsia de vômito, eu estava com sensação de que ia desmaiar, então eu deixei aquela programação para outro dia. E foi ontem que eu fui, justamente qual era a programação? Era ir assistir ao filme Hélio. E minha gente, primeiro que tudo, eu amo o filme antes de ser devido à película, o filme, porque eu me afasto de tudo, é uma terapia. Aquela sala escura com aquela tela imensa faz com que eu esqueça de tudo e fique apenas na realidade daquilo que eu estou assistindo. Por isso que eu tenho que assistir filmes que tenham alguma relação comigo, que eu sinta, que eu intua, não é? Não sei
certeza, só depois que eu assisti o filme, né? E isso estava acontecendo com esse filminho Hélio. Ele já estava saindo do circuito, pouquíssimos cinemas aqui ainda estavam exibindo, e algo me martelava, eu preciso ver esse filme, eu acho que eu me identifico com esse filme. Aí, finalmente, ontem, eu fui assistir o filme Hélio. Eu adorei. História de um meninozinho que ele não consegue se adaptar, ele está sofrendo uma dor horrível porque perdeu os pais e, além disso, ele não tem como ele se adaptar porque ele não consegue. Ele quer ter um amigo, mas ele quer ter um amigo que seja algo que combine com ele, algo que ele se sinta à vontade. Então, ele tem vários empecilhos na vidinha dele. Então, recente ainda, não é? Ainda é uma criança e já está passando por essas dificuldades. E ele vai, por conta da morte dos pais dele, ele vai ter que morar com a tia. Por conta disso, a vida da tia já fica atrapalhada, porque recebeu aquele menino para cuidar, sem estar nos planos dela, e a vida dela virou de cabeça para baixo, é claro. E isso aumenta a vontade que ele tem de encontrar uma casa para ele, uma casa no sentido de um local em que ele se sinta pertencente, certo? E praticamente impossível isso, ele acabou de perder os pais, não é? E aí ele começa a pensar na possibilidade de ser abduzido, né, por extraterrestres e que lá em outra dimensão, em outro planeta, ele vai conseguir isso. E acaba acontecendo de fato isso, e ele vai viver as experiências dele e depois ele vai decidir, porque enquanto está acontecendo, a vida está rodando, ele está acumulando experiências, ele está se descobrindo como outra pessoa, capaz de ser, porque claro, a gente é capaz de ser várias pessoas, não é? Mas vai depender do ambiente que a gente está, vai depender do que a gente está recebendo de gratificação da alma da gente. Às vezes o que o outro pode oferecer pra gente não é o que a alma da gente precisa. Entendeu? Não é culpa do outro. As circunstâncias agem muitas vezes para somar ou para subtrair, certo? Então, finalmente, né? Não vou contar o resto porque vocês podem querer assistir depois. Daqui a pouco esse filme já entra em algum streamer, né? Então, o que eu tenho a dizer é que esse filme, de fato, a minha intuição estava certa, ele me influenciou tanto, ele me fez refletir tanto, que quando eu voltei com uma determinação. Assim que eu chegar em casa, eu vou escolher um dos meus bebês para chamar de Hélio. Assim o filme fica mais fixado e assim a minha historinha fica mais completa. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Foi uma ida ao cinema, mas eu fiz de tudo para que essa ida fosse muito especial. Que essa ida se transformasse numa historinha para não ser esquecida. E eu acho que agora, mais do que nunca, ela não vai ser esquecida, né? Porque tem o Hélio, além do depósito da pipoca. Olha o balde da pipoca do filme. Com o Hélio aqui. E esse balde de pipoca, ele vai servir para a escolinha, por isso que eu estou também na escolinha. E por isso que eu não me preocupei na escolinha estar nesse estado não, desarrumada. Bom, esse foi o dia em que eu fiz o vídeo mostrando como a escolinha está desorganizada. Então, o balde vai servir, vai ser doado aqui para a escolinha, para colocar os lápis de cor dentro. E o bebezinho escolhido foi esse, conforme eu comecei o vídeo mostrando. Eu acho que tem tudo a ver com o Hélio. Parece sim esse rostinho dele, quando ele está no auge da depressão devido às dores dele. Tão pequenininho e já cheio dessas experiências que o faz amadurecer assim bem cedo e que me fez ficar de fato encantada com o filme. Era isso que eu queria dizer para vocês nesse domingo. Vim aqui mostrar essa historinha e aí vamos ver, né? Que historinha que hoje a vida da gente está
disposta a formar para que cada momento seja muito especial, muito marcante, nem que seja por 5 minutinhos, não importa. Então, eu deixo vocês aí com a reflexão de vocês, com a observação de vocês sobre esse domingo que há de ser maravilhoso de alguma forma, em alguma circunstância, em algum momentinho. Tchau, minha gente. Mais uma vez, um ótimo domingo e até a próxima. Um beijo aqui do meu Enio.